Bem, eu estou ensaiando há alguns dias para fazer esse vídeo, tentando uma fórmula de que ele não ficasse muito grande. Realmente, a temática é sobre o comunismo que está se tentando implantar aqui no Brasil. Mas, todas as formas que eu consegui deixaram um vídeo muito extenso, muito difícil de você ficar assistindo, embora o assunto seja um assunto empolgante, vocês vão gostar, mas é muito cansativo, a pessoa tinha que esperar muito tempo pela conclusão do tema. Então eu resolvi dividir esse vídeo em vários títulos. E esse primeiro é Brasil. Como reconhecer um esquerdista? Quais são as ideologias que representam a esquerda mundo afora? Então, as ideologias são fascismo, nazismo, comunismo, socialismo, e pode existir qualquer uma outra ditadura dessa que se intitule com nome independente, tipo chavismo, que é de esquerda. Normalmente, há e houveram ditaduras de direita, mas 95% das ditaduras mundo afora e na história mundial, elas são de esquerda. Iniciam-se com enganações, tipo, vamos dividir tudo entre todos, ninguém vai passar fome, todo mundo vai ser bem-sucedido, nossos filhos, e etc, etc, etc. E no final se implanta uma ditadura da fome, se empurra todo mundo para o lugar comum, que é a pobreza e a miséria, exceto para aquela meia dúzia que tomou o poder. Normalmente é assim que procede. Toma-se o poder. E aí vira o inferno na vida das pessoas. Haja visto o regime cubano, que fez um movimento armado, os irmãos Castros, mas Che Guevara, que era justamente para livrar Cuba de uma ditadura, que era a ditadura do coronel Fulgêncio Batista, se não me falha a memória. E se implantou uma ditadura muito pior, e que o povo amarga até hoje a fome e a miséria naquela pequena ilha que podia ser uma ilha gloriosa. Bem, mas vamos aqui ao nosso tema. Nós estamos aqui hoje vivenciando no Brasil uma tentativa de se implantar um regime totalitário que é o regime comunista. E vocês já puderam observar N manifestações nesse sentido. Inclusive, a última foi do governador da Bahia, que no palanque, juntamente com Lula, anunciou que no Brasil já se pratica a administração, ela já implantou aqui o comunismo e é nessa ideologia que estamos vivendo hoje. Bem, para que isso se conclua, eles têm que suprimir as eleições ou fraudá-las rotineiramente. E é isso que estão tentando fazer aqui no Brasil. Mas o que nós vamos fazer aqui agora é descrever alguns comportamentos que vão levar aqueles que nos ouvirem a reconhecer de pronto um esquerdista.
Esquerdistas, como eu já disse, são os fascistas, nazistas, comunistas e socialistas. Pode ver que todos eles terminam com istas. Porque são galhos da mesma árvore. A mesma árvore do totalitarismo. Então vamos lá. Vamos para a primeira parte desse pequeno trabalho. O Brasil está passando, e eu vou aqui fazer uma leitura, como se estivesse lendo um teleprompter, para poder agilizar o trabalho, e vou explicando alguma coisa que não esteja bem esclarecido ou que dê margem a outra interpretação. Certo? De acordo com os fatos divulgados na mídia, vamos dando interpretações e significado de algumas falas ou palavras para facilitar o entendimento. Este pequeno vídeo deixa muitas oportunidades de complementação, visto que não se exaure ante a extensão e a complexidade do tema. Então, é um tema muito extenso, é um tema agradável de se debater. Aqueles que debatem, imbuído do propósito de debater ideias, é um tema gostoso de se conversar. Então vamos seguir. Não pensem que a equipe que se assenhorou na administração do Brasil está sendo mal sucedida. Alguns dizem, não, porque o governo está indo mal. Ele está indo mal como governo, mas como equipe que está instrumentalizando a administração pública para tomar o poder e implantar aqui um comunismo, como o próprio presidente já se declarou comunista. Quem pensa que essa equipe está sendo mal sucedida está enganado. Ao contrário, ela está colocando em prática todo o adestramento que recebeu para que possa tomar o poder. Então isso vem lá daqueles encontros do Foro de São Paulo, onde eles iam para locais reservados, planejar, se instruir, realinhar os posicionamentos, reestruturar o projeto, para que pudessem alcançar o seu objetivo, que é nada mais, nada menos que a tomada de poder. Bom, mas eu peço que vocês antes comentem, compartilhem, curtam, para que a gente possa levar esse pequeno entendimento a outros, que dele possam tomar conhecimento. Então, curtam, comente, compartilhem. Ajudem para que a gente possa defender a democracia aqui no Brasil e, quiçá, na América Latina. Para que possamos entender as estratégias que serão apresentadas nesse primeiro e nos próximos, necessário se faz conseguirmos identificar o esquerdista. São aqueles que eu já enumerei para vocês. Quem são e como pensam. E assim vai fazer sentido o que vamos apresentar. O regime ideológico brasileiro que está no poder é uma mescla do comunismo russo e do socialismo alemão, ambos da década de 30. E ambos têm o mesmo comportamento. Essas ditaduras sanguinárias causaram muito ódio, dor e sofrimento aos seres humanos. Os socialistas contra os judeus alemães e não alemães, contra ciganos e pessoas denominadas hoje como especiais, matando mais de 6 milhões. E os comunistas contra os russos, matando mais de 20 milhões.
Analisando essas duas correntes ideológicas, quais características comuns invariavelmente podemos encontrar entre os comunistas e os socialistas, que possibilitem identificá-los, visto estarem infiltrados nos três poderes da República. Então, eles vêm, através da instrução, do adestramento escolar das crianças, adolescentes e jovens adultos, através deste adestramento, e nas universidades, eles vêm fazendo com que as pessoas, sem perceber, passem a odiar o capitalismo, que é a base da democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de comércio, né? A liberdade econômica, a liberdade religiosa. As pessoas, paulatinamente, sem perceber, elas passam a ser simpáticas à causa socialista, porque aqueles que adestram vocês, eles mentem. Eles falam muito bem do socialismo e mal do capitalismo, quando deveria ser o contrário. Porque o socialismo e o comunismo são irmãos siameses. Eles não se desgrudam, estão sempre juntos. Certo? Então, eles falam bem desses regimes, mesmo que subliminarmente, e falam mal do capitalismo, que é o regime da exploração, da escravidão, quando é o contrário. O socialismo e o comunismo, que é o regime da exploração e da escravidão. E quais as características que podemos encontrar entre os comunistas e os socialistas que possibilitem identificá-los, visto estarem infiltrados nos três poderes da República? Então, eles adestraram essas crianças, adolescentes e os jovens nas universidades, e esses agora são as nossas autoridades nos três poderes, e também nas Forças Armadas. São os nossos oficiais de todas as hierarquias. Primeiro, então, foi uma avaliação minha, que os dois apresentam em comum. São hipócritas. Eles pregam o que não praticam. Exemplo, a pobreza. Os professores universitários que recebem salários altos, eles trabalham difundindo a ideia de que são aqueles que têm altos salários que são a causa da desgraça do povo dentro do capitalismo, dentro da democracia. Mas já perceberam que eles ganham altos salários e têm uma carga horária reduzida, menor do que os demais trabalhadores? E quando o governo federal não lhes dá o salário que eles entendem que merecem, ou cortam verba das universidades, vocês já observaram como eles encabeçam as greves? Eles deviam se conformar. Afinal de contas, eles ganham alto salário e eles não pregam a pobreza. Não dizem que se todos ganharem só um pouquinho, que todos serão mais felizes e viverão bem, e que a economia assim vai se expandir. Não sei como, mas essa é a ideia deles. Se você ganha menos, se todo mundo ganha menos, a economia cresce e você é mais feliz. Então eles querem acabar, não é com a pobreza, é com a riqueza.
para que só eles tenham direito a ter um salário digno. Os demais têm que ser pobres e ganhar um pouquinho e só ter uma televisão e não pode comer 2 pratos, senão passa fome. É isso que eles pregam. Mas querem dormir em camas de 40 mil. Então, essa é a hipocrisia. Eles são hipócritas. Em seus discursos, afirmam que tudo fazem em favor do pobre e que lutam para que eles possam comer picanha. E agora o que eles dão, depois de eleito? Pé de galinha. Porque a abóbora já ficou muito cara, eles não estão conseguindo mais convencer o pobre que ele tem que comer abóbora, ele tem que comer agora pé de galinha. E dizem que picanha é comida de rico. Se vestir bem, mas taxam as compras até $50. São as blusinhas da Shopee. E dizem que o rico vai ao exterior e compra $1.000. E depois podem comprar no free shop mais $1.000. E que é insano, dito pelo líder socialista que se declara comunista, que é insano taxar as compras de $50. Mas hipocritamente vai lá e taxa. Né? E que o pobre ia para a Disney, ia viajar de avião com passagem a R$200. É esse que as pessoas entendem que é quem deve administrar o Brasil. E agora, todos estão vendo o resultado. E todos estão vendo quem efetivamente é. Mentira! Dizem o que não aconteceu ou se aconteceu, distorcem os fatos. Eu posso dar exemplo aqui sempre as falas de Lula, sempre o comportamento de Lula, porque ele é um exemplo claro, porque ele se dizia socialista, mas orgulhoso de ser taxado como comunista. Então ele personifica as duas ideologias, para vocês entenderem como elas estão juntas, unidas e não estão separadas. Primeira coisa que eles mentem é quando dizem que são socialistas. Na verdade, eles são comunistas. Lula mentiu quando disse que não taxaria as compras no valor de $50. Disse que era insano. Ele mentiu. Era insano ele fazer isso. Eu não vou fazer isso. Isso é insano. E taxou. Haddad, seu ministro da Fazenda, mentiu ao dizer que não houve aumento de impostos. E eles estavam no mesmo evento. Um mentia de um lado e outro mentia do outro. E será que o povo brasileiro já não está preparado para detectar essas mentiras desses esquerdistas? Mentiu quando disse que o pobre ia voltar a comer picanha. E ele ainda sorria quando ele falava. Eles ficavam doidos quando eu falava que o pobre ia comer aquela picanha com aquela gordurinha passada na farinha, com aquela cervejinha. Eu falava isso e eles ficavam tudo com água na boca. Será que nós nos envergonhamos, não nos envergonhamos de deixar que nos façam de idiota? Isso não é possível, não é possível. O povo brasileiro não é tão bobo. Tem orgulho, tem dignidade. Não é possível. Né? E quando ele foi eleito,
Mandou primeiro que comesse abóbora, dividisse uma abóbora em 10, 20, dava para muito pobre comer. Olha, quantidade de pobre. Parece as pessoas que têm aqueles porquinhos no fundo do quintal, que pegam a abóbora, pica e joga a porcada lá no chiqueiro. Come aí, porcada. É isso que vocês merecem comer. Me senti assim, um pouco. É? Como se não bastasse, diz que não, pobre não tem que comer picanha, não. Picanha é comida de rico. Tem que comer pé de galinha. É brincadeira? Será que nós não temos dignidade? Nós temos que ter dignidade. O povo brasileiro é um povo forte. É um povo orgulhoso, é um povo altivo. Não pode rastejar. O próximo é o ódio. Eles disseminam o ódio de morte contra seus opositores, chegando a suprimir sua condição de ser humano. Por exemplo, como é que você suprime a condição de ser humano? Fala de Lula. Aqueles que nos criticam são titica de cachorro. Então, criticou não é mais ser humano, é bosta de cachorro. Veja como é que isso se processa na prática. Ele não teve problema de consciência nenhum em retardar o socorro ao pessoal do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque na cabeça dele, o povo do Rio Grande do Sul votou na oposição. E se votou na oposição, é titica de cachorro. E titica de cachorro, você pode varrer, jogar no lixo, você pode pisar, suja os pés, não tem nenhum problema. Você pode enterrar, você pode jogar na vala de esgoto. Você tirou a personalidade humana do seu opositor, não é? E aí você pode deixar a inundação levar, sem nenhum problema de consciência. E ele não tem esse problema de consciência. Não se preocupe, não pense que ele fique sentido se alguma coisa acontecer a quem quer que seja. Ele só tem um problema, é a tomada de poder. Tudo pelo poder. Se a morte daquele povo todo do Rio Grande do Sul o beneficia para tomar de poder, ele não tem problema de consciência. Essa é a minha visão. Então, eles admitem até a pena de morte contra os opositores. Só contra os opositores. Aqueles que são aliados a eles, não, esses não. Esses podem roubar, podem mentir, podem avançar contra o erário. Esses, eles se autoprotegem. Eles montaram uma estrutura de proteção. E nós vimos isso e estamos sentindo isso. Então vamos lá. Os professores universitários, dentre eles um que é assessor de Dilma, admitindo a pena de morte para os opositores, só para os opositores. Por exemplo, professores palestrando em uma universidade, seus assistentes, jovens universitários, sendo adestrados. Aos opositores, daremos uma boa bala, uma boa espingarda, um bom paredão e uma boa cova. O assessor de Dilma, numa entrevista, você admite a pena de morte? Perguntou a ele. Ele disse, para os opositores,
do regime, sim. Não, então se admite pena de morte? Ele falou, só para a oposição. Falou isso ao vivo e a cores. Eles não estão mais nem preocupados em externar o seu ódio, em externar o quão eles são perversos. Nessas falas de Lula, ele usa uma estratégia que se denomina apito de cachorro. Você vê que quando ele fala, né, vamos exterminar, mesmo que seja no sentido figurado, os seus seguidores, logo em seguida, 1, 2, 3, 4 dias depois, praticam atos violentos, seja contra pessoas, seja depredação de patrimônio, não é verdade? Vamos exterminar? São titicas de cachorro? Sempre você vai ver que vai culminar em alguma agressão política partidária, por discordância de opinião. Muito bem. O próximo são os fanáticos sanguinários. Então, essas pessoas de regime de esquerda, eles são fanáticos sanguinários. Eles são comparados aos xiitas. São tão fanáticos que atuam contra eles mesmos. Eles justificam as ações danosas dos que estão acima na escala hierárquica partidária. Então, o cara pratica ações que vai prejudicar toda a nação brasileira, mas se beneficia na tomada de poder, está justificado. Eles aceitam, aqueles que estão na escala hierárquica abaixo partidária, eles aceitam. Entendeu? E eles aceitam e saem defendendo. Veja bem, os seguidores partidários ideológicos que se encontram na linha de pobreza verificam o aumento dos preços, exemplo, gasolina, que praticamente dobrou de preço, gêneros alimentícios, carne. Agora estão comercializando ossos a R$ 8,00 o quilo. E seus salários que permanecem inalterados, mas não conseguem condenar o projeto de poder que se encontra em andamento. Se você... Ele está falando, não, está tudo muito ruim, está tudo... Aí você diz, pois é, mas o governador Lula sancionou. Não, mas aí Lula não. Estão adestrados, eles estão alienados, eles não conseguem enxergar. Foi muito tempo de lavagem cerebral. Muito tempo. Cinismo. Eles são descarados, desavergonhados. Veja bem, como é que você reconhece um esquerdista quando você vai debater um assunto político? Então, você diz assim, não, indica, nomina um político de esquerda, fulano é ladrão. Ele sabe que o camarada é ladrão, ele sabe que o cara praticou atos, né, imorais e ilegais, ele sabe que ele não consegue defender. Ele quer defender, então como ele defende? Indiretamente. Mas ele diz, todo político é ladrão, todo político rouba. Então ele generalizou e botou todos no mesmo saco. Então ele diluiu aquele político dele no meio de todos os outros. Então isso é uma estratégia comum. Por quê? Por que o camarada defende um político corrupto? Por que o camarada vota num político que sabidamente é corrupto? Porque, ele está levando alguma vantagem. 2, ele espera levar. Ou 3, ele é corrupto igual.
e se identifica com os atos daquele político que ele vai votar. Então, é muito simples. O cara votou no ladrão porque a índole dele é de ladrão. Se ele votou no estelionatário, porque a índole dele é estelionatária. Se ele votou num corrupto, um cara que recebe propina para beneficiar empresas ou pessoas, é porque ele tem essa índole. Porque os gambás se cheiram. E no ninho de coelho, não tem como sair um gambá. E no ninho de gambá, não tem como permanecer um coelho, porque eles são opostos. Então, existe esse dado popular. Por que o cara vota no corrupto? Porque os gambás se cheiram. Então, esse rapaz, foi uma conversa de um rapaz com um motorista de Uber, de aplicativo, que surgiu a conversa e o motorista de aplicativo saiu com essa: não, todo político é ladrão igual. E como a justificativa desse acontecimento é que o motorista de Uber, ao final, cobrou a corrida, a pessoa pagou em dinheiro, e ele não deu baixa na corrida, e a pessoa teve que pagar novamente, pagou 2 vezes. Quer dizer, por que ele defende o político corrupto? Porque a índole dele é essa. Ele lesou o seu passageiro. Praticamente ele roubou o seu passageiro. Foi isso que aconteceu. Os cínicos viviam gritando que os Yanomami estavam morrendo. Certo? Só que agora eles estão morrendo muito mais. É um recorde. Nesse governo, é um recorde de morte de índios e Yanomami. Acredito que a imprensa não está dando ênfase a isso. Por que será? Vocês tentem classificar os jornalistas dentro dessas hipóteses que nós estamos aqui trazendo. Eles dizem que defendem os pobres, que querem dar comida aos pobres, mas eles silenciam sobre os 40% de insegurança alimentar no Norte e Nordeste, que é o que dá mais voto para a esquerda. Veja, é o que mais sofre. Olha o que eu digo para vocês, é o que mais sofre com a pobreza, é o que mais sofre com a desnutrição, é o que mais sofre com a mortandade, e é o que dá mais voto à esquerda mentirosa, esquerda cínica. Como é que a gente pode entender isso? É como o presidente disse: se você faz com que o industriário ganhe 8 mil reais, ele não vota mais no PT. Então, por isso, esse discurso de todo mundo ganha só um pouquinho, todos serão mais felizes. Quem será mais feliz? Os que vão negociar o voto daqueles que ganham só um pouquinho. Esses serão mais felizes. Não o pobre, o miserável que está comendo 1 ou 2 refeições por dia. Os cínicos, e aí nós podemos englobar a imprensa de um modo geral, silenciam sobre o atraso da compra da vacina contra a dengue, com mais de 3 mil mortos e 5 milhões de casos, mais de 5 milhões de casos. Mas que interessante,
o presidente não comprou as vacinas, atrasou e muito, o que gerou essa mortandade. 80% dos mortos pela dengue no mundo, de todas as mortes, 80% aconteceu aqui no Brasil. E a dengue já tem vacina há trocentos anos. A dengue já tem vacina atestada, aprovada. A dengue tem vacina. Covid não tem vacina. Tem experimento até hoje. Correto? E nesse pequeno período de governo da esquerda, morreu mais gente de dengue do que nos últimos 5 anos. Novo recorde. Vocês estão vendo a imprensa noticiar e chamar de genocida? Mas veja que interessante, o presidente pai dos pobres, que tem preocupação com os pobres e miseráveis, bem antes, escondidinho, para que você, pobre, não saiba, ele foi lá e tomou a vacina escondida. Tomou a primeira e a segunda dose. A imprensa fez alarde sobre isso? Não. Será que ele pagou essas doses? Ou ele tomou de graça pelo SUS? Pelo SUS ele não deve ter tomado, não, porque ele mesmo não comprou, a não ser que comprou uma só as doses dele. É isso, pessoal. Nós temos que acordar. Correto? E aqueles membros do partido que ficavam chamando o governo anterior de genocida, cadê as deputadas federais, senadoras, senadores, a presidente do partido do comunista mor? Eu entendo que você deixar de comprar uma vacina necessária, indispensável para salvar a vida do cidadão e gastar fortuna em viagens, em móveis, para decorar o seu quarto, eu entendo que isso é uma traição ao povo brasileiro, especialmente a você, povo pobre. Como é que você, pobre, que perdeu um ente querido para dengue, sabendo que a vacina já existe há muitos anos e que o governo, o seu presidente Lula, não comprou a vacina, mas se vacinou escondido e deixou seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão morrerem de dengue, uma doença que já tem prevenção, que é a vacina contra a dengue. Como é que você se sente? Como é que você pensa sobre isso? Os cínicos, e aí eu coloco a nossa imprensa, estou falando de forma generalizada, especialmente a mídia tradicional, que é negacionista e adestrada, elas, cinicamente, silenciam sobre os mais de 17 mil focos de incêndio no Cerrado, no bioma amazônico. É o recorde de queimada e destruição. Novo recorde. É um novo recorde. E quem era o detentor do recorde passado?
mesmo presidente e a mesma ministra, que vieram, vocês botaram o presidente, elegeram ele nomeou a mesma ministra, porque ele queria superar o seu recorde anterior. E superou. Como é que você que votou se sente? Mas tem um detalhe maior, que tem os seguidores em todo o país, os seguidores desse presidente que está aí, que acobertam as suas mentiras, né? E propagam as mentiras que ele profere, sabendo que é mentira. Eles defendem. Quando são desmascarados, eles ficam rindo, debochando da cara do trouxa que acreditou neles e votou nesse partido, nesse presidente. É incrível. O povo brasileiro tem que acordar. O povo brasileiro tem que acordar. O presidente cinicamente ataca o Banco Central, alegando que está defendendo o pobre e a corrosão do seu salário, sabendo que sua fala gera aumento do dólar perante o real e, da mesma forma, aumenta a inflação. E quem sofre quando aumenta a inflação e quando aumenta o dólar? Quem sofre? É você, pobre. Somos nós, pobres. É você que defende as mentiras do seu presidente. Então, pense. Então, com essas 5 características, você pode identificar o esquerdista. Esse é o primeiro passo do trabalho que eu dividi em 3. Hoje eu vou ficar por aqui, porque não há no Brasil atualmente um projeto de governo. Ele não tem projeto de governo. Agora, recentemente, ele foi questionado sobre como ele faria para fazer o dólar recuar. Ele falou que ele ia fazer alguma coisa, mas o quê? Não, ele não posso revelar. Ele não pode revelar. Por quê? Se ele revelar só o que ele ia fazer, já o dólar cairia. Mas isso é um projeto de poder, e esse projeto de poder nós vamos desnudando. Então, a primeira parte você tem que entender como pensa o esquerdista, como ele age, qual é o sentimento. O esquerdista, ele não tem amigo. Não tem amigo. É tudo pelo projeto de poder. Se atende o projeto de poder, eles sacrificam qualquer um, até o pai e até a mãe. E essa história já existe. Adolescente que ficou famoso na Rússia, na era de Lenin e Stalin, que entregava os pais. Entregava os pais. Então é assim que pensa o esquerdista. Ele entrega até o pai dele e a mãe dele pelo projeto de poder. Não pense diferente. Não tenha dúvida. Não há no Brasil atualmente um projeto de governo, mas sim um projeto de poder, como nós explicaremos adiante. E o governo não está preocupado com o caos, pois parece que este é seu objetivo, provocar o caos em todas as áreas, assim como fizeram outros anteriormente. Ele quer o caos criminal, ele quer o caos estudantil, ele quer o caos econômico, ele quer criar o caos, até que ele possa, com o uso da força, dominar a nação.
E para isso ele precisa convencer as Forças Armadas, não é? E eu tenho quase certeza que ele vem criando esse mecanismo com este objetivo. Nós vemos aí a criminalidade galopante se organizando nas favelas, criando estrutura militarizada, não é? Que é o lumpen proletariado, como eles chamam. Desta forma, a avaliação de que o governo Lula não está sendo bem sucedido é falsa, incorreta, pois seu objetivo, que já ficou claro para a maioria do povo, é a tomada de poder para implantar uma ditadura comunista. De acordo com os dados que nós vemos na imprensa, tudo isto que eu aqui me manifesto, e eu faço questão de esclarecer, é que neste vídeo eu externo minhas opiniões sobre o projeto de poder que se desenvolve no Brasil, tendo por base os fatos e atos que vêm se sucedendo em todos os campos e que são diuturnamente divulgados pela mídia. Então, toda a minha conclusão aqui é de acordo com os dados, fatos, opiniões que são divulgadas na mídia, eu as analiso, né? E transmito de acordo com o meu entendimento, mas calcado nas informações que a mídia nos traz dia a dia. Bom, eu aqui agradeço a todos a oportunidade que me deram e assistindo esse vídeo, peço que mais uma vez que comentem, compartilhem, divulguem, né? Dê o seu like para que a gente possa continuar fazendo esses vídeos. São vídeos despretensiosos, apenas para externar mais a minha opinião, se juntar a muitas outras. Espero que aqueles que têm opinião contrária possam externá-la, não fiquem ofendidos, não se preocupem se forem contrários ao que eu aqui estou falando, se trouxerem informações divergentes, isso até enriquece o nosso debate. A todos o meu muito obrigado.